Usei droga pra caramba na pandemia, cheirei muito, acho que eu cheirei um apartamento inteiro. Aí teve um momento que eu não tava fazendo mais efeito, a minha droga de preferência é ketamina, né? Só pra deixar claro, gente, eu fui um adolescente careta, tá? Eu não fumei maconha, eu não bebi, não usei loló, eu só fui usar droga com 29 anos. E era de uma maneira recreativa, as pessoas acham que eu cheiro cocaína. Não é ketamina, anestésico pra cavalo. E aí eu peguei... E saí da clínica com vontade de morar. Falei, mas como é que eu vou morar numa clínica de saúde mental? Lá tem natureza, tudo que eu gosto. Aí teve um dia que eu tava muito louco, no ano passado. Eu deixei uns 20 áudios daquele jeito pro Moreira, aquela voz pastosa de ketamina, pedindo ajuda. Aí eu me internei, morrendo de medo de ter fissura, com muito medo de ter abstinência, que é muito ruim, né? E a ketamina é muito forte. E fiquei esperando ter. Eu tava também viciado em Rivotril. Tava tomando 40 gotas de Rivotril pra dormir. Aí eles tiraram você vai tomar 18, vamos começar a desmamar do remédio. E aí, cara, no quinto, sexto dia eu falei, não tô tendo abstinência. Aí eu vou viver. Aí comecei a reler aquele livro de 12 Passos, que foi minha quinta internação. Comecei a me interessar mais pelo assunto. Falei, cara, como é que funciona? Como é que entra essa substância? O que que faz a ketamina no organismo? O que que faz a cocaína? O que que faz... Nunca tinha tido contato com pessoas do crack. Eu achava que crack era o pessoal que eu via da Cracolândia, a pessoa ali... Não, cara, eu vi executivos, a gente tem executivos lá que gostam de crack. Então o crack, ele pega a classe A, B e C. Então o Moreira falou assim, Evandro, o maconheiro, o craqueiro, você da ketamina, da droga sintética, é tudo droga. É droga de preferência. É tudo adicção. E eu me achava muito superior, porque eu usava êxtase e ketamina. Então era bicha fina, rica, maravilhosa. E achava do mal o pessoal da cocaína, achava maconheiro preguiçoso. Ó, preconceito de droga. O crack era uma coisa muito distante da minha realidade. Aí eu fui quebrando essas coisas, né? Aí eu comecei a me interessar pela doença, pela adicção, não só em todos os fatores, né? Porque ela é biopsicossocial e espiritual, cara. Aí eu comecei a estudar Freud, aí fui pra Lacan, fui pra Jung, eu sou muito fã de Carl Rogers. Falei, cara, eu tô gostando disso. E aí, como eu sou um cara humanista, né? Eu tinha uma função social que era fazer as pessoas rirem. Claro, também provocar alguns questionamentos no humor, mas não necessariamente o humor tem essa obrigação de provocar questionamentos. O humor, principalmente, é pra rir. Concordo plenamente. Entendeu? Tipo... É pra rir. A gente tem que ser puta na plateia. Tipo, riu, a piada não funcionou, mudou. Riu, valeu o jogo. Quem manda é a plateia. Então eu sou bem puta no palco. Aí eu falei, cara, é uma nova forma de me ajudar e de ajudar. Falei, cara, eu vou morar na clínica em um mês. Falei assim, calma, pode ser empolgação, você é muito você é muito reativo e tal. E aí eu comecei a gostar, até que teve um evento de um paciente jovem e ele tem borderline. A gente foi comer e falou, meu, cadê fulano? Fulano, ciclano, a gente foi procurar, ele tava pendurado com a corda tinha uma barra assim entre as árvores para fazer uma flexão, ele tava pendurado, já assim. A primeira reação que você tem é ficar paralisado. A minha primeira reação foi correr e gritei. Gente, fulano se enforcou. Aí chamei uma amiga minha, a gente, né, os companheiros, o apoio veio, aí falou, levanta o corpo, Evandro. Eu levantei, aí levantamos o corpo, a corda tá muito apertada. Busca uma faca correndo na cozinha. Aí cortamos, colocamos ele no chão, aí eu peguei, abri a pupila, fomos fazer, ligamos pra ambulância, ligamos tudo. Sobreviveu. E ali, cara... Reanimou? Reanimou, o moleque com 19 anos. Foi a 7ª tentativa de suicídio dele. Ele é borderline sério. Isso na clínica? Isso na clínica. Então, assim, pode acontecer essas coisas. Né? E tá além. O cara pode, de repente, dar um soco no espelho do banheiro e se cortar. Tá sujeito a isso. E quando eu fiz isso, que seria uma coisa que poderia me deixar traumatizado, eu avancei uma casa e falei, caramba, é muito louco salvar uma vida. É muito mais adrenalina do que um palco. 30 segundos antes, esse cara teria morrido. Se eu não tivesse dado uma volta. Falei, pô, ele tava malhando aqui, ele se enforcou com a corda de pular. Ali eu comecei a gostar. Da academia, da clínica. Aí eu comecei a gostar. Aí eu comecei a tentar entender o esquizofrênico, ou que tem surto psicótico, que ouve vozes. Comecei a entrar no mundo deles. Então, quando você veio para conversar aqui, na minha cabeça era tipo, será que o Evandro vai querer falar dessa trajetória dele, com a coisa da droga, de viver tudo isso? E você pegou todas as tuas forças para ajudar quem tá naquele momento, você pode achar que é biscoito ou não, mas é um movimento do caralho que você tá fazendo. É do caralho, porque você tá usando da tua experiência pessoal
para poder ajudar quem tá na mesma estrada. Lá atrás, que de repente um humorista gay assumido poderia ter ajudado, que foi um passo que você deu atrás, agora você não tá dando. Isso é muito honesto, é do caralho. Sim, até porque eu me escondi atrás do Christian Pior. O Emílio me recomendava pra eu não falar que eu era gay. Mas as pessoas sabiam que eu era gay, então era um personagem gay. Mas o Emílio te indicava não dizer que na tua vida pessoal você era gay. Que eu era gay porque poderia mexer com o patrocinador, com o anunciante, aquela coisa toda. Como você se sentia quando ele falava esse tipo de coisa? Porque eu não tinha experiência, cara. Eu simplesmente obedeci. Eu era um soldado obediente, eu tinha que dar resultados. Então, o Christian Pior... Depois ele foi reclamando que eu aparecia com umas fotos sem camisa no Instagram. Eu não tinha muita noção. Aparecia chapado, em boate, enfim. Ninguém chegou e falou assim, olha, Evandro, é assim, assim, assim. Você vai ter que se comportar assim, assim. Aqui vai... Eu aprendi na raça. A Andréia não tinha essa experiência. Quem tinha... E a Karina, que era irmã da Sabrina, que tinha essa experiência, que queria trabalhar comigo... Por uma questão de ciúmes, eu não trabalhei com a Karina Sato, que estava muito a fim de me ajudar. Você vê como ela direciona bem a carreira da irmã dela e dos artistas que estão com ela. Então, muitas vezes, por ser fiel a pessoas desde o começo, não me colocar em primeiro lugar de uma maneira mais inteligente ou estratégica, eu perdi grandes chances. Como é que surgiu... Como é que surgiu essa história da droga na tua vida, mano? Porque assim, se até a idade adulta você não tinha experimentado nada disso? Eu tinha muito orgulho de ser louco natural, usar aquelas roupas, me montar, fazer Janeide, ter grupo. Assim, a coragem era a palavra, a ousadia. Não era um problema pra você ter que beber pra ficar cara de pau. Que beber, vamos causar, vamos fazer suruba tomando Fanta, mais ou menos isso, sabe? Não tem que beber. Logo Fanta? Vai tomar Fanta, mano. O que menos importa é que eu vou beber, o que eu vou receber. Aí, beleza. E aí, um grande amigo meu, que é um cara que me colocou na comédia, que Deus o tenha também, ele mudou o comportamento dele. Então, ele não queria mais andar comigo, com os outros amigos. Eu era muito brecholento, muito esquisito. E a bicha começou a ficar muito forte, bonita, começou a andar com a alta sociedade gay. Que são as Barbie, as bichas fortes. Falei, o que tá acontecendo com o Álvaro? Eu posso falar o nome dele, que ele morreu. O Álvaro... não sei o quê, e o pessoal se reunia na casa dele, pra balada, eu não podia ir. Falei, bicho, o que tá acontecendo? Aí, um amigo contou que ele tava tomando êxtase, eu tô falando de 99. O primeiro êxtase chegou no Brasil em 96. Então, eu sou um dos primeiros de drogas sintéticas. Falei, eu quero tomar essa porra. Ele falou, você não pode tomar isso. Falei, porque você já é louco, não sei o quê. Aí eu quero tomar, eu quero acompanhar, eu quero sentir, eu quero tomar. Tá, a gente tomou uma, fiquei enchendo o saco durante um bom tempo. Aí eu tomei a primeira vez em 2001. Na rave do Barreto, demorou 2 horas pra bater. Quando bateu, pra que bateu? Eu queria beijar todo mundo, eu me achei o cara mais legal do mundo, e passava a mão no peito, eu já gritava. Cara, foi maravilhoso, a gente não pode mentir, foi maravilhoso. Só que a gente estabeleceu uma meta, a gente vai tomar isso 1 a 2 a 3 vezes por ano. Então a gente escolhe as datas pra tomar um êxtase. Então a gente tomava no Rio de Janeiro, nas festas da Marina da Glória, da Ex-Demente, ou da Rosane Amaral, que eram festas gays. Passou janeiro, vida que segue, ninguém se droga. E foi assim durante 2, 3 anos. Mas a gente começou a ficar muito safado, daqui a pouco a gente começou a fazer a cada 6 meses, daqui a pouco 3, 2, e eu era o controlador. Eu falei, você não vai tomar 2 uma noite. Eu sempre tomava uma e ficava satisfeito. A ketamina, ela veio muito por acaso, um dia que eu falei, minha bala não bateu direito. Meu amigo falou assim, cheira isso aqui, era um bullet, eu peguei e cheirei. O que é a ketamina, desculpa? É o anestésico para cavalo. Tá. Ele é líquido, a pessoa coloca num micro, ele vira um pó, e a pessoa cheira, ela tem uma sensação pós-morte. É uma coisa inteligentíssima, eu não sei onde a pessoa tava com a cabeça para inventar de colocar o anestésico no micro-ondas e virar um pó. Quem foi que fez isso? Quem foi? Onde a bicha tava com a cabeça? Muito criativa. Muito louca. E aí eu flutuei, mas não gostei tanto. Aí continuei com êxtase, aí daqui a pouco tava tomando êxtase toda semana. Isso é pré-pânico, tá? Então tem gente que acha que foi o pânico. Não, eu já usava drogas na minha cabeça de maneira recreativa antes do pânico. Aí o ano que eu entrei no Pânico, 2007, eu levei um chifre de um cara que eu tava apaixonado, um bocó lá de São Carlos. E aí ele tava me traindo comigo com uma bicha de Belém do Pará que usava base na unha. Eu queria matar aqueles dois. Foi aquele namoro que começou em janeiro no Réveillon e foi pra fevereiro. Eu queria bater na bicha da Pulpari do Rio, eu queria jogar a bicha, E eu comecei a ficar chateado, deprimido. Aí eu tava na E se você bater nela, ela não vai te responder, porque ela não vai querer quebrar a unha. Então é uma surra fácil. Eu queria bater nos dois. Eu sempre fui barraqueiro, que você me conhece. Tá. Aí eu tava no apartamento, tinha um bullet de ketamina, eu falei, vou fazer. Fiz, fiquei, Evandro, vamos sair? Aí a gente ia desfilar na escola de samba, na Vila Isabel. Evandro, vamos? Não sei. Aí eu comecei a gostar de ficar anestesiado. Como eu sou muito elétrico,
e eu tenho SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, com hiperatividade, não queira estar na minha cabeça. Aí eu ficava assim, eu ficava vendo assim, e as pessoas grandes, a televisão grande, fazer umas viagens assim. E quando eu entrei no pânico... 2007. Okay. Aí eu tive que parar um pouco, porque, por causa do absurdo, por causa do pânico. Então assim, se eu gravasse um mês, eu ficava um mês sem usar drogas. Então até então a gente tem uma coisa recreativa. Quando chegou 2012, 2013, Andréa com câncer, minha mãe com câncer no pulmão. Eu acordei com a dívida de 70 pau de cagada da porra do contador da época. Falei, André, me explica isso. Aí fui processado em Londrina por um show que eu fiz. E aí tive que pagar o Diabo 4. Começou a vir processos na pessoa física, porque o contrato que a Andréa fez foi uma cagada, não me cobria. Aí o Léo, meu namorado, tava transando com o melhor amigo dele na minha cama enquanto eu dormia. Nossa. E a gente pegou. E mamãe com câncer. E tava na transição Rede TV... pra Band. Então, eu tava numa fase muito boa profissionalmente e eu não queria perder o pique. Então, eu queria tudo. E aí, eu queria estar na boate, eu queria estar me drogando, eu queria estar gravando bem no Pânico. Eu não parei pra respirar. Gente, o que eu vou resolver? É a Receita Federal? É minha mãe com câncer que eu não tô conseguindo encarar? É meu amigo que tá com câncer? É André que tá morrendo? É o chifre do Léo? Coisa pra caramba. Foi o ano... Tanto que uma terapeuta falou assim, você não ia aguentar, ia ser estourar de qualquer maneira. Aí, cara, eu comecei a usar direto, ia pra rádio chapado, e aí o Emílio começou a ficar preocupado. Aí teve um dia que eu entrei muito louco na sala do time e falei, mano, me manda embora, porque eu tô drogado pra caramba, eu não estou valendo o que vocês estão me pagando, porque N bactérias minhas estavam sendo abortadas. O tio falou assim, a gente não vai te mandar embora não, você vai se tratar e você vai se internar. E aí, fui internado, fiquei 4 meses na Clínica Maia, Fabiola Hyper sabia, não soltou, Léo Dias não soltou, ninguém soltou. Aí eu tive 11 ressôs. Ressôs é quando você sai da clínica pra fazer uma ressocialização, ver seus amigos ir pra casa. As 11 foram pra eu fazer Pânico, pra eu gravar e ir pro palco, depois eu voltava pra clínica, terminei o tratamento, caguei pro tratamento, eu queria voltar a usar, vou parar sozinho, não tava nem... Nada entrou na minha cabeça, Rafinha. 12 passos entrou na cabeça, admissão, nada. Por que você acha isso? Cara, eu acho que eu ainda tava numa questão muito de... Eu tava muito perdido no sentido como ser humano, como homem. Eu queria muito ficar famoso. Aí eu descobri que eu queria ficar famoso, na verdade, porque eu queria impressionar minha mãe. Aí quando eu vi aquele circo, a minha volta e Pânico, e a porra toda, e responsabilidade de ser famoso, eu falei, mano, será que é isso que eu quero? Será que é isso? Puta, minha mãe não é a mesma pessoa que me criou, é outra mulher, uma mulher mais evoluída, me coloquei no lugar dela. Então, assim, como é que esse SIC, essa gente dependendo de mim, esses salários que eu tenho que pagar, essa pressão de ibope, essa selvageria, eu sou uma pessoa mais livre. Então, deu um chute pra mim. Você conseguiu impressionar sua mãe? Sim. De alguma forma? Sim. Hoje a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. E aí fizeram aquela porra daquele documentário pro meu pai, que eu não queria fazer aquela merda, que eu fui obrigado a fazer. O nome do pai, que eles queriam achar meu pai. Teve um teste de DNA no palco do Pânico. Isso foi feito pelo Pânico? Pelo Pânico, um dos recordes. Deu 17 pontos essa merda. Isso indo atrás do teu pai. Que não era o pai verdadeiro. Aí fizemos o DNA, deu negativo. E o Alan querendo me pressionar pra eu continuar. Falei, cara, estão chamando a minha mãe de puta na cidade. Não dá mais. Me manda embora. Eu tava louco pra ser mandado embora. Eu já tava negociando com a Ana Hickman, me fecharam. Tava negociando com o Mion, me fecharam. Porque o que acontece? A gente veio de uma época, Rafinha, que a gente zoava no camarim, a gente ria. O camarim não era gente chata mexendo no celular e preocupado se a piada. A gente falava merda, a gente ia pra trash, a gente curtia. Então o Pânico, o ambiente do Pânico era muito tenso. Não quando a gente ia gravar, porque o câmera é legal, o produtor era legal, o artista, mas quando tava em reunião era um contra o outro, era difícil. E para um cara mais sensível como eu, que vem com uma ética mais de teatro, uma ética mais de balé, eu era o único gay da turma, aquelas piadas nojentas que o Bolinha fazia comigo o tempo todo dentro de reunião, então eu acabava me isolando. Então, se a Sabrina não tivesse essa reunião, eu ficava perdido, que era a única mulher permitida numa reunião, depois que vieram as produtoras. Então, a única mulher que ia na reunião de elenco era a Sabrina. E muitas vezes isso nasce dentro de casa, porque no teu caso você estava me falando que o pai alcoólatra, quer dizer, tudo isso de alguma maneira te influenciou, então. Então, eu tenho duas infâncias, né? Eu fui criado pela minha tia-avó
porque eu achava que era minha mãe. Então eu chamava minha tia Luzia de mãe, meus 4 primos eram meus irmãos. Você não sabia que ela não era sua mãe? Não, era minha mãe. Tipo, minha tia é minha mãe, aí um dia minha mãe conseguiu um senhor que ajuda, e aí fui mudar pra Uberaba, cara. Tipo, virei filho único de uma mãe que eu não conhecia, demorei 1 ano pra chamar minha mãe de mãe. Então, se você for pensar, minha primeira formação moral e ética foi com até 5 anos com a minha tia de BH. Então, meu conceito. Depois eu fui pra Uberaba. E minha tia aguentava eu ser uma criança muito efeminada. Não tinha, meus primos me protegiam. Uberaba era o esculacho, mano. Porque era bicha, viado, goiaba na cabeça. E castigo pra engrossar a voz. E castigo pra não rebolar. E castigo pra virar homem. E caderno de castigo, devo engrossar a voz. Mas castigo de chegava a apanhar? Apanhava todo dia. Fui expulso de 3 escolas, Rafinha. Apanhava de quem? Da minha mãe o tempo todo. E, assim, meu padrasto, quando vinha, que esse cara que ajudava minha mãe não batia porque ela era muito legal. Mas, assim, eu falava, minha mãe já se irritava. E aí eu fui me tornando, já era hiperativo. Então eu fui me tornando uma criança mais agressiva. Onde eu descontava na escola. Então era muita loucura, porque olha só. Eu era gayzinho, eu era muito bagunceiro, mas eu era muito estudioso. Porque de alguma forma eu tinha que me destacar em alguma coisa. Eu não era bom de esporte. A bichinha, não vou jogar futebol, era ruim de queimada, magrelo. Então eu comecei a estudar bastante, comecei a ler. E foi minha válvula de escape. Começava a ler, começava a escrever, fazia meus deveres de casa. E aí eu entendi que seria uma forma de sair. Rezava pra minha mãe morrer, porque essa mãe não vai morrer, meu Deus. Rezava? Morre mãe, morre não sei o quê, pra eu voltar pra minha tia. Eu só tinha vontade de voltar pra casa da minha tia, né? E aí minha mãe não deixava eu escrever cartas pra ela, e eu fui indo pra esse lado. E falou, um dia eu vou fugir. Fugi umas 4 vezes, até que deu a derradeira e eu vim pra São Paulo. E quando você fugia, voltava pra casa, o que acontecia? Primeira vez que eu fugi, me encontraram no pé de Delta, que eu fui a pé, debaixo de chuva, eu tinha sido expulso da 2ª escola. Eu não queria apanhar. Aí voltei molhado de pijama. Essa vez eu não apanhei porque, como minha mãe era umbandista, eu inventei que eu ouvi vozes e eu tinha que fazer aquilo. Passou batido. A outra vez foi, né, eu tava com 10 anos, eu fiquei 3 dias fora de casa dormindo com um casal de mendigos na praça rodoviária. Aí eu ia no shopping, lavava o sovaco, aí passava papel higiênico, limpava as partes, aí ficava assim, pedindo uma vitamina, uma coxinha. Fui encontrado, levado de volta. A terceira vez eu tinha 11 anos, que eu já tava bem pra subir, que era viado. Tentei morar na casa de um amigo, minha mãe me buscou a porrada lá. Com 14 eu saí e nunca mais voltei. Então era um lar que, de certa forma, era muito violento, porque minha mãe veio de uma criação violenta. E então, assim, era muito... É muito foda você não se encaixar num grupo, porque você é muito gay, aí dia de prova a molecada se aproximava, porque, tipo, eu sabia muita coisa e era legal. Até eu ter contato com a minha primeira turma, eu tava na 5ª série, conheci um pessoal do 8º, do 1º colegial, que era um povo bem legal, que falava muito sobre música. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar minha graninha, e aí eu falei, foda-se. Tanto que quando eu me assumi, com 12 anos, eu me assumi de uma maneira muito violenta, porque eu saía da escola, porque eu tinha que ir pro meu trabalho, do nada, Rafinha, 3 ou 4 vinha, viadinho, Evandro, mulherzinha, e goiaba na cabeça, e tapa, às vezes rasteira, jogava material no chão. Eu não sei o que deu na porra da minha cabeça, meu. Teve um dia que vieram pra cima de mim, eu não sei o que aconteceu, eu voei pra cima do moleque, eu grudei no pescoço dele, aí tinha um muro assim, comecei a bater a cabeça, eu falei assim, eu preciso ver sangue nesse moleque, eu tava com 12 anos, bati, aí os moleques falaram, tentaram tirar, aí eu gritei, sou viado sim, caralho, quem que vai me comer, filha da puta? Eu assumi nesse momento. Pô, você assumiu numa explosão. Então. Aí eu fiquei muito estranho, aí eu cheguei na minha casa, olhei assim pro espelho e falei, caralho, eu tenho 12 anos de idade, sou gay, sou viado. E eu tô falando de 87, 88. Então, os primeiros casos de AIDS, gay era muita chacota, não tinha esse movimento, não tinha comunicação. As pessoas viam os gays na rua, assim, desviavam. O gay era muito usado sexualmente, né? Porque não tinha muito essa noção de bissexual. O cara que comia gay é hétero. Se eu dou, eu sou viado. Então, foi toda uma transformação que foi passando e ainda tinha que provar valor. Então eu fiquei 10 vezes mais disciplinado, mais agressivo, aí comecei a ficar muito viado. Aí fui fazer balé, mas muito. Pensa num cara muito viado, gay. Eu fazia questão de afrontar. Tanto que meus amigos gays de Uberaba tinham medo de vir na rua. Como é que um cara de 12 pode ser tão assumido assim? Então você tinha amigos também homossexuais? Eu comecei a ter depois dos 13, mas eu fiquei amigo da Samirona, que era a bicha velha da cidade. Me ensinou a fazer chuca. A Renato, pai de santo. Então, eu com 12, 13, estava dando com as bichas de 21, 22.
Eu fiz uma reportagem uma vez naquele programa que eu fazia, a Liga. Um dos melhores que teve no Brasil, esse programa, né? Ótimo, era muito legal. E eu fiz com um menino que era viciado em crack. E para você ver a questão da genialidade no meio da loucura, era o menino que morava na rua, total de boca, ao contrário de você, não tinha luxo, glamour nenhum, era realmente ali, boca de mais sujão possível, dormia no chão. Mas ele não precisava se prostituir, não precisava roubar, não precisava nada disso. Por quê? Isso acontece, viu? Sim, claro. Ele não precisava de nada disso. Por quê? Porque ele era artista visual. Então o que ele fazia? Ele chegava numa borracharia e falava: posso fazer uma letra bacana aqui pra você? A borracharia do Moreira, borracharia do César. Aí ele fazia uma letra linda, cara. Borracharia do César, um carrinho, um trenzinho passando. Você bem aquele traço da periferia. Um Basquiat, na verdade. Isso. Que usava heroína e fazia as coisas dele, Total. né? Total Basquiat. Mas um tracinho da periferia bem simples, assim, mas bonitinho, sabe? Então você via que por trás daquele menino que tava lá afundado, tinha um cara super criativo, entendeu? Que fazia algo que todo mundo gostava. A comunidade ao redor pagava pelo vício dele, porque as pessoas sabiam que, olha só, era uma relação muito tóxica entre a comunidade e o menino. Por quê? Porque o menino cobrava R$20 pela fachada, o que pro cara é um puta negócio que tá pagando. Porque se ele fosse contratar um artista gráfico pra fazer isso, ele ia pagar no mínimo R$400. Pra mais. O menino cobrava R$40, entendeu? E gastava tudo em crack. A comunidade sabia que ele era o craqueiro, mas se aproveitava também da criatividade dele porque ele cobrava barato. Então ele vivia chapado, a comunidade ganhando. Mas Com a dependência. Com a dependência dele. Porque era um menino muito criativo. Então era um menino legal. Que o dia que ele abandonar esta merda, ele vai voar. Ou se ele não morrer. Ele, pelo que eu soube, ele saiu, se recuperou e voltou. E aí outro dia alguém me mandou um vídeo, que eu nem sei de onde que chegou esse vídeo que me mandaram, que ele tava na rua de novo. É uma pena. Eu até quero o contato desse cara pra ver se eu consigo ajudar de alguma forma. 13. Eu tenho uns contatos bons agora pra achar, gente. Né? Cara, sou amigo agora de delegado do DEI, que é amigo da porra toda. Me ajuda. Mas, ó, eu acho que ele teve várias idas e vindas, viu? Pra você ter uma ideia, isso que você falou de roubar isso é muito mais sério. A gente teve isso, a gente tem 2 pacientes na clínica, e a gente falou pro pai, ó, a gente queria que ele fizesse conosco uma residência terapêutica, porque ele tinha atravessado o espelho. Atravessar o espelho é quando ele é genial e ele é esquizofrênico. Vamos fazer um plano para ele ficar 2 meses aqui, de repente ele entra na equipe, porque aqui a gente consegue controlar. O pai, não, meu filho, levou, voltou para Minas. Em uma semana vendeu o iPhone, vendeu não sei o quê, apanhou na favela, tentou vender o carro do pai. Aí o pai colocou num hospital psiquiátrico, que é muito mais pesado, não é uma clínica, é um hospital psiquiátrico. Ele pegou, com 2 companheiros, rendeu uma enfermeira, tá sendo procurado, voltou e reinternou com a gente. Então, assim, um outro também saiu de casa, se formando em psicologia, recaiu, pegou o computador, apanhou no supermercado porque estava roubando, foi para um hospital porque se arrebentou todo, fugiu do hospital, teve que ir para o hospital ali e removeram ele. Então, assim, muitos, a gente chama de insanidade, chega a um estado bestial da coisa. Porque é uma coisa já muito... porque o que acontece? A droga ela entra muito no seu primitivo. Eu preciso e pronto. Não importa se eu não preciso comer, eu não preciso beber, eu preciso usar. Uhum. Então ela te pega, vai nesse primitivo, ela vira o primordial, como se fosse o oxigênio. Então pra você tirar uma pessoa disso, cara... Precisa de N coisas. Virou a vida dele, né? É difícil, você tem que reconstruir a tua vida toda, não é só parar de usar, ou seja... eu vou parar de me divertir. Não é que você vai se divertir. Você vai mudar a essência do teu ser, porque o teu ser virou isso, né? O menino esse que eu tô te descrevendo, o ciclo dele era esse. Faço desenho, uso. Faço desenho, uso. Faço desenho, uso. Durmo. Faço desenho, uso. Ou seja, o ciclo dele girava todo em torno da hétero se prostitui por pino. Cara, e sabe a triste notícia de tudo isso? A estatística, 3% só se recuperam. A gente quer muito aumentar isso para 6%. Então, assim, eu tô me preparando, assim que sair o livro logo, eu tô me preparando para ter a primeira marcha da saúde mental.
Pode ter 30 gatos pingados, igual começou a parada gay. Mas eu preciso. E aí tem pessoas saindo, fazendo um trabalho. Tem uma menina chamada Borderline Brasil, que ela é incrível, que a gente vai entrevistar ela no podcast. Tem a Angel, que é uma menina de 18 anos, que ela fala sobre isso. As pessoas começaram a falar. E assim, e aí as pessoas começaram a perder a vergonha, né? Acho que... E aí, quando eu vejo alguns comentários, eu falo assim, gente, essa pessoa tá disfuncional. Você não precisa usar a droga pra estar disfuncional. As pessoas são muito disfuncionais, não são práticas. O ser humano deu uma regredida no comportamento gigantesco. As pessoas estão ficando bestas, bobas. As pessoas não entendem mais uma ironia. Você não pode ser debochado, você não pode ser irônico, você não pode usar uma metáfora que as pessoas não entendem. É muito a sério tudo.